Olha, demorar para pegar no sono, acordar durante a noite ou sentir que o sono não foi reparador, são alguns dos sinais que podem ajudar no diagnóstico de insônia. Olha que dado legal. Estima-se... Legal não, né, gente? É um dado triste até. Estima-se que 1 a cada 5 pessoas adultas sofrem com esse distúrbio da insônia. Você está sofrendo com isso? Tem alguma dúvida? Manda no nosso WhatsApp 991765602 que a doutora Marcela Paula Ferraz, endocrinologista, vai tentar tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, viu? Doutora, qual que é a causa mais comum de insônia nas pessoas? Então, a gente já conversou um pouquinho isso da outra vez que eu vim, né? Mas assim, a causa mais comum eu acho que é a agitação do dia a dia, mudança de trabalho, de carga de trabalho, ansiedade, algum problema familiar, que geralmente a gente acaba tendo esse problema de insônia, né? A insônia tem a ver com personalidades de pessoas que são muito agitadas? Por exemplo, assim, uma pessoa que é calma, que é tranquila, nunca vai ter insônia? Não, eu acho que decorre do problema que você vem naquele momento, né? Então, às vezes você é uma pessoa agitada, mas dorme bem, né? Agitada durante o dia, dorme bem à noite, tem um sono reparador. Eu, no caso. E tem vezes que você, assim, tá passando por um processo familiar, com uma dificuldade, com um filho, com um amigo, e aí você acaba somatizando algumas coisas, né? E isso leva você a ficar pensando naqueles problemas e acaba não te vindo o sono, né? E fora isso, aquilo que a gente já comentou sobre o uso de smartphones, de computadores, dessas telas azuis, televisões, essas telas azuis que diminuem essa produção de serotonina de melatonina no horário que ela tem que ser produzida, né? Você até tinha falado da outra vez que você veio que tem que ser 1 hora antes, pelo menos, antes de dormir, sem televisão, sem computador, tablet, enfim. Exatamente. Celulares, né? Estima-se que assim, a melatonina, ela começa a ter um pico depois de 2 horas mais ou menos do pôr do sol. Começa com 1 hora depois do pôr do sol e com 2 horas você já tem, que é quando começa a ficar escuro, né? Então você utilizar essas telas azuis, né? Que vão prejudicar realmente a liberação, a secreção da melatonina, né? Agora a gente você falou da outra vez, está falando agora dessa melatonina. O que é a melatonina, doutora Marcela? A melatonina é um hormônio, né? Um hormônio produzido pela glândula pineal, que a glândula pineal fica no sistema nervoso central, né? E ela é capaz, né, de, ela é liberada depois à noite, ela é liberada à noite, ela tem um pico, né, que acontece na madrugada, em torno de 1 hora da manhã, depois ela tem um novo pico, mais ou menos umas 4 horas da manhã, que é aquele sono mais profundo, e depois ela diminui para a gente despertar. Então, 1 hora antes da gente despertar, é o menor nível de melatonina que a gente tem, né, e ela regula, ela induz ao nosso sono, né? Ela ajuda a indução do sono. A gente vê isso claramente, por exemplo, nos bebês, né? Então, os bebês quando nascem, chega aquelas 8 horas da noite, os bebês querem dormir, né? E isso é a secreção, provavelmente, da melatonina que está acontecendo ali naquele momento, né? E além dessas telas azuis que a gente falou, o que pode influenciar na produção dessa melatonina no nosso organismo? Então, assim, nós temos alguns fatores que podem influenciar, são vários, né? Mas, assim, os mais comuns, primeira idade, né? Então, crianças, às vezes, têm uma melatonina um pouco menor. Idosos, a partir de 55 anos, nós vamos tendo uma diminuição da produção da melatonina, né? Doenças neurológicas podem alterar tanto ansiedade, depressão, uso de medicamentos psicotorópicos, antidepressivos, né? E pessoas que tenham, por exemplo, cegueira, né? Porque aí não tem contato com a luz, então isso pode influenciar a melatonina. Tanto é que esse é um dos usos terapêuticos da medicação. E tem como a gente, existe uma forma da gente repor quem tem pouca produção de melatonina? Tem como repor a melatonina no nosso organismo?
Então, a gente tem manipulações hoje em dia, a Anvisa ainda não liberou a medicação aqui no Brasil, né, mas ela liberou para comercialização de quem tem prescrição e para manipulação do produto, né. Então, calma, só para eu entender, não vende melatonina no Brasil se a gente quiser comprar, só isso é em cápsula? Isso, é em comprimido, em cápsula, só em farmácias de manipulação, Só que em foi farmácias de liberado, manipulação. isso, que foi liberado, né, o princípio ativo, Aham. mas você não encontra ainda em farmácias, né. E isso fora encontra, doutora? Isso fora do Brasil encontra. Encontra como forma de suplemento, né? Porque assim, o uso terapêutico às vezes é um pouquinho maior a dose, né? E essas doses terapêuticas, elas têm que ser feitas por um profissional adequado, Entendi. porque a melatonina também tem efeitos colaterais, também tem contraindicações, né? Então a gente não pode usar todo mundo que tem insônia. A primeira coisa é Entendi. corrigir toda a higiene do sono, né? Então acho que a primeira coisa é, vamos ver o que a gente está fazendo errado antes de dormir, né? Depois, no segundo momento, procurar um profissional adequado e ver se tem alguma doença secundária a isso. Às vezes você tem um hipertiroidismo que está descompensado. Aí tem que tratar a causa. Isso, aí você trata lá. a causa. Aí se nada tiver e você tiver alguma doença, alguma coisa clara de insônia, depois de corrigir todos esses fatores, aí assim ele pode ser utilizado. E aí, na forma como o médico vai te prescrever, geralmente você tem um aumento gradual, né? Você nunca começa com uma dose alta, porque ela também tem efeitos colaterais. E tipo o quê? Efeitos colaterais? Olha, você pode ter irritabilidade, você pode ter mais fadiga, você pode ter letargia, você pode ser administrado no momento errado, você pode ter sonolência de dia, né? Olha, Então, daí você pode ter é o efeito enxaqueca, inverso cefaleia, né? Essas cefaleias, né? Enxaquecosas. Você pode ter todos esses sintomas. Tem vários outros, sudorese noturna, né? Por Então, isso, a importância de procurar um profissional Claro. para indicar a dose adequada para cada paciente, né? Exatamente. Agora, de contraindicações, você falou que pode ter também. É, Quais ó, são? as principais, assim, primeiro aquela coisa de você identificar a causa. Então, pacientes que têm doenças, né, hipertiroidismo, você não vai dar uma melatonina, você vai primeiro tratar o hipertiroidismo para ver se tem algum problema. Pacientes que têm depressão, dependendo da depressão, você também não pode dar, né? Pacientes que têm ansiedade extrema, né? Você também não pode dar. Pessoas que têm arritmia cardíaca, tem alguns tipos de arritmia que você tem contraindicação à melatonina, né? Então, algumas dessas causas, aí a gente tem que avaliar de perto isso. Por isso, não é só ir e pedir melatonina, né? Que é o que a gente vê em grande parte, que é um hormônio da moda, né? Quer dizer, ele já existe há muito tempo, os estudos já têm há muito tempo, mas hoje em dia se fala mais a respeito disso, inclusive da manipulação disso, né? E, doutora, eu já ouvi falar que a melatonina emagrece. É usado como emagrecedor também? Então, nós não temos, assim, nós temos poucos trabalhos em relação a isso. O que se sabe é que a melatonina, ela... quando você tem uma melatonina atuando no horário certo, então tendo pico no horário, você tem uma noite de sono legal, né? Você tem menos efeito de fome durante o dia, menos compulsão alimentar durante o dia, dependendo de compulsão por carboidrato, você não tem resistência insulínica. Então, tudo isso não é que ele é um emagrecedor direto. Você não usa esse remédio para a pessoa emagrecer. Mas existe na literatura que a falta desse hormônio, às vezes, pode levar a um ganho de peso por essas ações e efeitos indiretos dela. Entendi. Agora, doutora, só com melatonina que trata a insônia? Não. Nós temos aquilo que a gente fala, né? Primeiro, a gente tem que ver a causa da insônia. Depois a gente tem que ver o padrão. Existem indutores de sono potentes, né? Dependendo da fase que você tem. Assim, a melatonina, ela é bem indicada para indivíduos idosos, esses indivíduos que viajam muito e perdem fuso horário. Então, né, para pessoas que trabalham à noite e precisam dormir durante o dia, para pessoas que têm cegueira, né? Para pessoas autistas que às vezes têm um ciclo alterado do sono, para quem tem doenças neurológicas graves que também não tem esse ciclo circadiano normal, porque a melatonina é um hormônio fisiológico. A grande questão é a dose que a gente vai utilizar, porque estima-se que a dose que a gente produz pela glândula pineal é mais ou menos 0,1 miligramas, né? E os comprimidos, às vezes, manipulados vão até 10 miligramas, o que é muito mais, né? Entendi. Então, a gente começa sempre com uma dose pequena e vai gradativamente aumentando, desde que não tenha muito efeito colateral ao remédio, né? O efeito terapêutico ser melhor do que o efeito colateral da droga. Crianças e gestantes podem tomar melatonina?
Então, crianças, vai depender, antes de 3 anos não é recomendado, né? E, assim, a partir de 3 anos só é recomendado se a criança tem uma cegueira ou se tem algum distúrbio neurológico. Existem estudos com doenças autistas que você pode utilizar medicamento, mas sempre prescrito pelo médico responsável, tá? E gestantes geralmente não precisam usar, porque a gestante, ela aumenta a glândula pineal, né? E ela tem aumento de 3 vezes o valor da melatonina basal. Por isso que grávida vive com sono. Esse é um dos motivos também. Então não vai precisar tomar melatonina. Geralmente não precisa, a não ser que se enquadre nesses outros parâmetros, mas tem que ser bem avaliado. Perfeito, doutora. Muito obrigada, viu, doutora De nada, Marcela? eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau.